pintores, estamos aí com mais um vídeo no canal do pintor Tato Leal. Desde já agradeço a presença de todos vocês aqui. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês o processo de pintura para esta tela que estão aqui ao meu lado. Tá? A figura humana e os girassóis eu vou deixar para um segundo vídeo porque vai ficar muito longo este, só com a pintura do leão. Então eu quero que aproveitem o processo de pintura desta tela em duas partes, tá? E neste vídeo eu vou focar na pintura do leão, tá? Como vocês estão vendo aqui, ele é bem detalhado, então o vídeo acabou ficando um pouco longo, então decidi em duas partes, tá bem? Então aproveitem o processo de pintura, observem os detalhes que eu uso para fazer esta figura. Mas antes de começarmos a videoaula do leão, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos do mundo da arte para espalharmos a arte aí. Se inscrevam no canal, estarei sempre postando novidades aqui para vocês. Toda semana tem um vídeo novo. Então, para não se perderem, ativem aí o sininho aí abaixo do vídeo, se inscrevam no canal, porque estarei sempre trazendo para vocês novidades. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. Eu costumo sempre começar com tinta acrílica ao fundo da tela, pois a secagem é mais rápida e eu já posso logo começar a fazer a pintura dos objetos principais, que são o leão e a moça, figura humana, com tinta a óleo, sem me preocupar com borrar o fundo com a tinta, pois já está seca a pintar o fundo, a tinta ao fundo. Utilizei tons mais pastéis, mais claros, para usar as cores mais vivas nos objetos principais, logo na sequência. Aí foi uma pincelada mais solta, livre, espontânea, deixando a própria tela vai surgindo a figura do fundo. Às vezes não planejo muito não, ela deixa acontecendo. Eu vou jogando a tinta na tela e vai formando esses sombreados ao fundo. É muito divertido, muito bacana esse processo. Logo na sequência já começo pelo leão, a pintura dos olhos. É uma parte do corpo que eu procuro sempre iniciar, são pintando logo os olhos. A partir dele eu vou aumentando a área e vou pintando outras localidades, mas o olho eu acho muito importante logo no começo. Eu coloquei um pouco de terra de siena queimada, tons terrosos, tons mais terrosos nos olhos do leão. E um pouco de verde também, muito pouco, para formar um pouco a pupila dele. Logo eu passo um tom de preto, puro mesmo, o preto está puro, nesse sombreado ao redor das pupilas do leão, para dar essa profundidade. É muito pouco, o preto, gente, espalha bastante, então não encham muito a ponta do pincel com tinta preta, pois para tirar depois, caso aumente muito, é complicado. Tem um controle quanto a isso, usar um pincel pequeno, fazer a pintura aos poucos, com calma, fazendo o contorno da pupila para não borrar ou errar e os olhos ficarem tronchos. Ficarem tortos, no caso, né? Logo começo a fazer a face do leão com umas tintas mais neutras, uns tons mais pastéis também, para ter uma semelhança com o fundo da tela também. Procurar uma proximidade de um auto reconhecimento dos objetos principais com o fundo do cenário. O tom de pele que eu usei no leão foi um amarelo Nápoles, desculpa, amarelo Nápoles, com um pouco de terra de siena natural e nas partes mais escuras tem um terra de siena queimada. Tem um pouco de laca orquídea ou um vermelho com branco, me dá um tom meio rosado na lateral do rosto do leão. Logo eu começo a fazer o nariz e a boca dele, sombreando com um pouco preto, assim como os olhos, tendo todo cuidado, uma pincelada mais calma e tranquila. Depois eu usei um pincel mais para dar um esfumaçado na pintura, para não ficar muito achatado as cores nele. Então você deixa um pincel na sua mesa à parte para trabalhar com um esfumaçado, dá um tom mais de realismo na figura. E vou aos poucos puxando a pintura para a juba do leão,
com um tom mais alaranjado e amarelo, uma tinta mais queimada, digamos assim. Vou sempre acrescentando um pouco mais aqui e ali nos detalhes. Procurem sempre deixar bem delimitado a figura da face do leão antes de pintar outras partes do corpo dele. Procurem deixar bem finalizado já os olhos, o nariz e a boca, observando se estão bem alinhados a figura no desenho de fato, né? Antes de partir para a pintura do corpo dele, que é até mais rápida, digamos assim. O rosto das figuras é uma parte mais complicada, porque tem que ficar bem centrado o tamanho certinho do olho em relação ao nariz, à boca. Por isso é muito bom vocês aprenderem bastante a técnica do desenho, para terem controle quanto a isso. Um bom pintor é bom saber um pouco do desenho, ter um pouco do controle das figuras em relação à composição, ao tamanho da figura. Feito a face do leão, deixando ela bem finalizada, eu começo a preencher as partes mais escuras da pelagem do leão, jogando um preto puro nas partes mais escuras da juba, abaixo da boca, ao redor da face e nas partes do corpo também, as partes mais escuras, deixando bem marcado já a parte de sombreamento. Não que vá ficar toda essa parte realmente em preto, mas deixar ela a base de sombra já delimitada, para depois na sequência você trabalhar apenas com os tons mais claros. Logo na sequência eu começo a trabalhar com os tons mais de marrom, tons terrosos abaixo do pescoço do leão, misturando um pouco de amarelo ocre com amarelo nápoles, terra de cena natural e terra de cena queimada. Eu vou jogando os tons mais claros nas partes mais claras e os tons mais escuros nas partes mais escuras, tendo um controle na pelagem do leão. Usem os tons mais escuros nas partes mais sombreadas. Nas pontas, vão jogando um pouco de branco para clarear um pouco as tintas. E vocês vão observando que a figura vai se formando. É muito bacana esse processo de criar realmente o personagem na tela. Você vai vendo que vai surgindo aos poucos. A cada pincelada vai surgindo a figura na tela e isso é muito bacana. Feito a parte do rosto do leão completo, vamos partir agora para o corpo dele, que também é uma parte bem importante, está bem delimitado, começando sempre com tons escuros, delimitando bem a sombra no corpo dele, como eu sempre fiz, como eu fiz também no rosto e na juba. Comece com os tons mais escuros, deixando bem a parte bem delimitada de sombra, para depois jogar os tons mais claros. No corpo dele eu comecei com um tom mais alaranjado, para deixar mais próximo à juba. Mas logo depois vocês vão ver que eu joguei novamente um pouco de marrom para cobrir, que ficou muito iluminado a perna do leão. É a questão de um teste, vai testando, você vai ficando bem na composição. Mas neste quadro não fica muito combinado. A perna do leão da mesma cor da juba dele, não fica muito bem alinhado na pintura. Então eu fiz primeiro uma camada bem iluminada de alaranjado, mas logo depois vocês vão ver que eu joguei um pouco de marrom na perna do leão, para deixar mais concentrado a luz apenas na juba dele. Com um pincel mais solto, um pincel 0 ou número 2 pode ser também, vão jogando um pouco de luz em algumas partes da juba para dar um movimento também dos pelos e uma parte de luminosidade, utilizando pode ser até mesmo o branco puro de titânio ou um pouco de terra de cena natural na mistura do branco, dá um efeito bacana também. Se a tinta estiver molhada, o branco puro vai se misturando naturalmente com a tinta, pois aí a tinta a óleo, então ela pode já estar molhada, então com o branco puro na própria tela a tinta vai se camuflando na pintura. Feito toda a roupagem do leão, você agora vai começar a delimitar a pelagem dele, porque a princípio eu coloco apenas as camadas de cores de cada parte do corpo do leão, mas eu não detalhei ainda a pincelada dos pelos dele, então essa parte eu começo logo na sequência.
após ter feito delimitar todos os tons de cores dele. Então começa a fazer com umas pinceladas mais soltas, mais livre, para definir o local dos pelos dele. Para dar um movimento, um tom de realismo, fica muito bacana isso. Para não ficar só a pintura achatada, só a tinta jogada, tem que ter essa camada dessa pincelada mais fina. Dá um efeito bacana do pelo do leão. E aos poucos você vai observando onde precisa um pouco mais de sombra, um pouco mais de luz, e você vai organizando melhor a sua pintura. Não precisa definir de imediato. Coloquei aquele tom mais escuro ali, então vai ficar para sempre. A tinta a óleo lhe dá essa liberdade de você controlar isso ao longo da pintura. Se você colocou muito preto em uma região, você quer clarear logo após, você tem essa chance pela demora da secagem dela. Então você vai conseguindo controlar. Até mesmo o rosto, se quiser modificar algum detalhe na face do leão, um sombreamento ao redor dos olhos ou da boca, você tem essa chance. A tinta óleo geralmente ela começa a secar um pouco mais de 2, 3 dias mais ou menos. Então, desde a primeira pincelada da tinta óleo, você tem uns 2 a 3 dias para começar, que tem a chance de reorganizar os detalhes. Então, com calma, você vai reorganizando onde você acha que tem que organizar. No final, vocês percebem que eu trabalho sempre com um pincel menor para a pelagem. Então, pincéis maiores eu utilizei mais no começo da pintura do leão. No final, são pincéis mais curtos, mais finos, para delimitar bem os pelos. Então, com calma, você vai construindo a pelagem do leão. Você vai vendo que vai surgindo e você vai organizando onde tem que melhorar e onde tem que acrescentar mais pelos. Para não ficar aquela pintura muito achatada, a cor muito achatada. Senão não dá muito bacana o efeito. E para finalizar, com o pincel 00 você puxa bem tranquilo o bigode do leão. Procure não puxar muito reto os pelos. Coloca um reto, o outro mais deitado. E vai formando bem a figura assim, tá bem? E aí, meus amores, o que acharam da pintura? Curtiram o processo de pintura para este leão? No próximo vídeo, eu vou detalhar para vocês como é que eu fiz os girassóis e o rosto da figura humana aqui ao lado para finalizar esta tela. Então fiquem ligados, por isso se inscrevam no canal para não perder a continuação desse vídeo, vou postar logo mais, tá bem? Quero vocês fazendo pinturas incríveis aí na casa de vocês, mandem para mim, vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais, os links das minhas redes sociais. Vou deixar também meu contato do WhatsApp. Podem mandar à vontade lá mensagens. As pinturas que vocês estão fazendo, podem mandar lá que eu vou compartilhar ideias com vocês. A gente pode trocar ideias, eu posso dar umas dicas para melhorar em caso necessário. Desde já, gratidão pela presença de vocês aqui no vídeo. Fiquemos por aqui e aguardem que logo mais eu vou postar a continuação da pintura desta tela, a finalização, a pintura da figura humana e dos girassóis. Então fiquem ligados para não perderem novidades no canal. Um beijo e até breve!